Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, sábado, dia 22 de fevereiro, estamos na sexta semana do Tempo Comum e hoje a igreja celebra a festa da Cátedra de São Pedro Apóstolo. Vamos meditar então no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus, lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Hoje a igreja celebra essa festa solene que está profundamente centrada na figura do apóstolo Pedro, mas não somente isso, mas na sua missão em meio aos 12. O apóstolo Pedro, que também é conhecido como príncipe dos apóstolos, como nós acabamos de escutar na tradição evangelística, ele teve uma missão de primazia, em meio aos 12, como aquele que tinha as chaves, a autoridade dada pelo Senhor, sobre esta pedra edificarei a igreja, como aquele que estava à frente. E essa sucessão, por isso que essa festa é tão importante, porque nós vemos que a igreja instituída por Cristo na terra, ela permanece fiel a essa sucessão petrina, a sucessão do apóstolo Pedro, principalmente na sede da igreja, na igreja de Roma, que é a figura do Papa. E hoje nós temos na sede de Pedro a figura do Papa Francisco. Essa festa, ela tem uma origem bem interessante, porque ela entra naquela dinâmica da cristianização que aconteceu principalmente no século IV. Nós sabemos que a partir do século IV, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, muitas realidades que anteriormente tinham uma vivência pagã, elas foram cristianizadas, E essa festa também, porque o dia 22 de fevereiro, na tradição pagã romana, era o dia que eles se celebravam os mortos e iam visitar os mortos nas catacumbas e faziam alimentação. Era o dia da Cátedra dos Mortos. Então, ali tinham o lugar dos mortos, fazendo memória a eles. Com a cristianização, com a mudança de paradigma, dando um sentido cristão, na verdade, os cristãos começaram nesse dia a celebrar a cátedra, o lugar de autoridade, o lugar de soberania importante, que é o lugar de Pedro, a cátedra de Pedro. Então, hoje, claro, celebramos e somos chamados a rezar pela figura do Papa Francisco, a acompanhar com a nossa caridade, com o nosso zelo, e também com a nossa obediência, com a nossa admiração obediente ao Papa, e louvar a Deus por essa intervenção, por essa graça, que é termos o doce Cristo na terra, o vigário de Cristo, que são alguns títulos papais que nós temos, e perceber nele essa autoridade salvífica que está para servir e que esse serviço ele tem um objetivo, ele tem uma consequência salvífica para toda a igreja. O Papa, ele tem esse serviço de unidade, nele reúne-se
todos, na obediência ao Papa, a Igreja se encontra na sua unidade. A Igreja que é diversa, que nós temos diversidade de raças, de culturas, de línguas, nós temos diversidade de espiritualidades dentro da Igreja, de serviços, né? Temos diversidade de carismas, mas que na obediência ao Papa, na figura de Pedro, na figura papal, ali temos um princípio de unidade e que de fato nos diz que nós somos todos um só coração, uma só alma, que nele nós todos somos um só povo que participamos de um só batismo. É belo isso, né? Celebrar a cátedra de São Pedro é principalmente e viver essa dinâmica de respeito, de obediência, de integridade na fé, requer essa realidade de submissão e obediência, porque é nessa obediência que nós de fato somos una. É uma das notas da Igreja, né? A Igreja de Jesus Cristo, ela é una, santa, católica, né? Então una, ela é una e essa unidade fica visibilizada na figura do Papa. Por isso, peçamos a Deus essa graça hoje, né? De cada vez mais todas as divisões sejam superadas, as divisões entre nós. Perceba que quando principalmente se quer intervir contra a Igreja, quando muitas das vezes nós temos essas realidades de acusações contra a Igreja, muitas das vezes elas vão diretamente em realidade do Papa. Por quê? Eles querem denigrir a imagem do Papa? Não, quer dividir a Igreja. Quer tirar o caráter uno, salvífico da Igreja. Por isso peçamos ao Senhor essa graça nesse santo dia e renovemos a nossa oração, nosso apreço espiritual pelo Papa e principalmente a nossa obediência pela sé de Pedro. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.